Olá pessoal, meu nome é Renan, seja bem-vindo ao canal Finanças, Pesquisa e Prática. Hoje vamos entender um conceito muito relevante, a relação entre risco e retorno. Como Herr Markowitz em 1952 mudou a forma como nós pensamos em investir. Com isso, nós vamos entender essa combinação entre risco e retorno eficiente. Ou seja, vamos encontrar que tem o maior retorno, o que tem o menor risco e a que tem a melhor relação entre risco e retorno. Primeiramente, eu adaptei esse código de Julia Postiotti no Medium, vou deixar o link para vocês observarem, lerem o artigo. A adaptação foi que eu coleto os dados pela Yahoo Finance. Bom, primeiro importo todas essas bibliotecas, ou seja, NumPy para cálculos algébricos, Panda para os data frames, Matplotlib para os gráficos e Yahoo Finance para coletar os dados. Primeiramente crio um data frame vazio e coleto os dados, apenas os dados de fechamento para essa análise. Como podemos observar, nós temos aqui um conjunto de dados com as 4 ações, os preços de fechamento nas datas respectivas, de 1º de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, apenas o fechamento. Aqui nós salvamos no retorno os ativos do objeto R, no W os pesos iniciais e no R o retorno do portfólio, como podemos ver cada um dos retornos diários. A matriz de peso está aqui e o objeto R, que são todos os retornos de cada ação. Aqui calculamos o retorno anual do portfólio, ou seja, 252 dias, que seriam o caso, então 60, 50, 48 e 57 da Netflix. Mas a sacada de Markowitz é essa, ou seja, fazer essa covariância, essa matriz de variância e covariância. Essa matriz de covariância que nós estamos vendo está aqui nesta fórmula, tá? A grande sacada de Markowitz foi essa aqui, ó. Foi a multiplicação da matriz de covariância pelo peso transposto. Aqui, por capricho e deixar anualizado, pegamos a raiz quadrada de 252. Veja, aqui nós temos uma função que gera as carteiras com 10.000 combinações, tá? No caso, foi deixado a taxa livre de risco igual a 0. Aqui nós temos uma função que encontra o melhor portfólio, seja pela relação risco e retorno, pela volatilidade, ou seja, pelo risco, ou pelo maior retorno, trazendo o argumento máximo, mínimo e o máximo dos índices. Nessa função é feito um gráfico para que nós podemos observar a fronteira eficiente, tá? Aqui começa a gerar as carteiras, tá? A carteira gerada é um objeto que tem os retornos, ou seja, 10.000 retornos, os Sharpe rates, o Sharpe ratio, ou seja, o risco de cada um, e também os pesos. O mais interessante deste script é que nós temos 3 gráficos para observar. E esses gráficos são interessantes porque mostram aí aonde que fica a fronteira eficiente da carteira. Por exemplo, o primeiro, que era só o Sharpe Ratio, ou seja, o maior retorno
em relação ao risco, fica neste ponto vermelho. Já o mínimo risco é esta carteira aqui. Já o máximo se trata dessa outra combinação. Então, claro, de acordo com o artigo de Markowitz, estava com um gráfico X e Y invertido, então fica a fronteira aqui à esquerda. Mas nós temos a combinação eficiente de 10.000 carteiras aqui nesta simulação. O ponto a se observar é que se você já conhece os ativos que vão dar um retorno, então você deve alocar seus ativos de forma eficiente. Então Markowitz, em 1952, já percebeu que se você tem a crença futura que aqueles ativos vão te dar um retorno, você já deve alocar os seus recursos, ou seja, o seu capital, de forma que monte uma carteira que mire a melhor relação entre risco e retorno, ou então o menor risco, ou então o maior retorno possível. Essa é a sacada de Markowitz. Evidentemente, a limitação é que não quer dizer que os retornos passados se repitam no futuro. Então deixou este gap aí para as pesquisas futuras. Bom, finalizando o vídeo agora, então se você gostou, deixa o seu like, se inscreva também e até o próximo vídeo.